Segunda parte do Comissão Executiva, estamos a falar sobre o futuro da ADSE, de que forma é que podem ser explicadas a perda de beneficiários, cerca de 100 mil nos últimos 4 anos, se isso implica ou não algum problema de sustentabilidade neste subsistema dos funcionários públicos e se a ADSE tem ou não futuro. Estamos aqui a fazer o debate em estúdio com Manuel Alegria, presidente do Instituto Português de Corporate Governance, e Adalberto Campos Fernandes, professor da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Manuel Alegria, estávamos aqui a conversar informalmente no intervalo sobre a relação entre a ADSE e os hospitais privados. De alguma forma, é uma ideia verdadeira ou não que a ADSE tenha servido para financiar os hospitais privados? Financiar não é o termo, mas para de certa maneira, dar aos hospitais privados níveis de desempenho e de apuramento de resultados favorável, é porque realmente as contas são feitas e apura-se que na ordem dos 270 milhões de euros é aquilo que a ADSE contribui para a faturação dos hospitais privados. E, portanto, há uma certa preocupação porque, obviamente, isso representa, no caso da ADSE, vir a ter outro tipo de sustentabilidade futura, ou mesmo a sua extinção, pois isso é uma quebra significativa, são cerca de 20% da faturação dos hospitais privados. Segundo dados da Associação Portuguesa da Hospitalização Privada, até chega aos 30% da atividade. Mas voltando ainda à questão que há pouco referíamos da relação entre os hospitais privados e a ADSE, é que os hospitais privados hoje estão basicamente integrados em grupos económicos que também têm atividade seguradora. E eu tenho por experiência, e posso estar a cometer aqui uma enorme injustiça, que essa gestão integrada muitas das vezes leva a que o segurado também tenha aquilo que há pouco referia, mas de uma forma menos doce, não é? Uma certa limitação que administrativamente é criada à prestação de serviço de saúde. Eu tenho conhecimento de que um seguro de saúde que leva um utente a um hospital privado, quando a certa altura, na contabilidade analítica que é feita àquele caso, quando se atingiu o valor que a seguradora entende que ultrapassa a rentabilidade económica daquela ligação, começam a escassear os serviços prestados, não é? Quer dizer, aquilo que realmente os doentes próprios sentem, não é? E, aliás, eu tive casos de pessoas conhecidas que, obviamente, detectava-se uma pequena questão de saúde que poderia ter uma evolução futura mais grave e a seguradora começava até a tentar cancelar o seguro, não é? Portanto, na medida em que sabia que depois ia ter custos acrescidos. Portanto, há, digamos, uma visão mercantilista nesta matéria, que é normal, porque ninguém está aqui para, obviamente, gerir negócios ruinosos. Mas seja como for, digamos que há aqui um pouco este enviesamento. Ora bem, a ADSE, eu não percebi há bocadinho, mas o senhor estava a advogar um pouco esta ligação entre a ADSE e o Sistema Nacional de Saúde, quase como uma forma de separar o risco, fazer uma gestão, enfim, talvez mais. Isso iria quase para um sistema em que a ADSE era uma alternativa em alguns aspectos, sendo que o Serviço Nacional de Saúde então teria que pagar à ADSE a prestação desses serviços. Voltávamos outra vez ao sistema inicial, não era propriamente aliás, como sabe, durante muitos anos a ADSE contratualizava e pagava os cuidados prestados pelos hospitais e pelas unidades do SNS. Isso terminou já há alguns anos atrás e, portanto, neste momento a ADSE é fundamentalmente um financiador do setor privado. O que eu quis dizer foi que para aquele 1 milhão de portugueses que ainda têm a ADSE, que não há dúvida nenhuma que numa fase em que o Serviço Nacional de Saúde está em grandes dificuldades, existe ainda assim a possibilidade para essas pessoas de terem circunstâncias de tempo de espera inapropriado ou de listas de espera que possam existir, têm uma opção e podem ir de facto correr ao privado, o que, como disse também muito bem, abrange apenas 1 milhão de portugueses. Há 9 milhões que ou têm um seguro privado ou então têm que se confinar àquilo que seja a vitalidade e a capacidade de oferta do Serviço Nacional de Saúde, não é? Mas em relação à questão que me levantou há bocado, por exemplo, um casal, um dos membros do casal é beneficiário da ADSE, o outro é... Mas o beneficiário da ADSE tem possibilidades de dar coberturas também aos seus membros da família. Portanto, estou convencido que isso provocaria que, sendo o serviço ADSE prestado com maior satisfação, o cônjuge, em vez de ir ao Serviço Nacional de Saúde, ia utilizar a ADSE para
os seus serviços. Portanto, quer dizer, há depois aqui assim uma missinização destas questões que... O que me parece, e não é apenas na ADSE, aliás, eu ia falar disso a propósito da questão que colocou, é que nós no setor da saúde atualmente temos um excesso de mercado e um déficit de regulação. E temos um excesso de mercado naquilo que é a natureza clássica do mercado privado, a dita concorrência entre operadores, a busca da rentabilidade e de crescimento, e temos uma grande falta de mercado no setor público, ou seja, não existe um mercado público ativo que funcione e que passa, por exemplo, que os hospitais entre si possam partilhar a capacidade de oferta. Nós vemos esta coisa que eu reputo de absolutamente incrível, é de que numa mesma cidade como Lisboa eu posso ter um hospital que gera lista de espera para as tais colonoscopias, o hospital ao lado pode ter capacidade de oferecer, mas não existe esta articulação entre a rede pública, dentro da rede pública, para que a capacidade instalada seja partilhada e seja oferecida verdadeiramente às pessoas uma capacidade maior de escolha dentro daquilo que eu chamaria a dinamização do mercado público interno do Serviço Nacional de Saúde. A ADSE funciona, do meu ponto de vista, a continuar, não deve funcionar num regime de competição com o Serviço Nacional de Saúde, seria um erro, acrescentaria despesa, não acrescentaria valor, mas, como disse no princípio da minha intervenção, de complementaridade para responder a necessidades que, efetivamente, o SNS possa ainda não conseguir responder. Portanto, este aspecto de que, e os exemplos que referiu e a própria dependência dos operadores privados da ADSE é tão elevada, determina que a regulação seja muito mais forte do que aquilo tem sido, seja muito mais transparente a maneira como há a circulação entre os doentes, entre o setor público e o setor privado, e há uma questão que ainda não falámos hoje aqui, é como é que nós discutimos ou ponderamos a combinação entre público e privado. Porque se eu introduzo estímulos errados, e isto é tanto da economia, mas também das políticas de saúde, eu faço aquilo que tem acontecido nos últimos anos, que é dar um sinal, por exemplo, aos médicos, de que não vale a pena investir numa carreira pública, porque as condições são muito adversas, e tendo a levar os melhores, os mais diferenciados, a procurar trabalho no setor privado. E, portanto, acentua o desequilíbrio e a incapacidade do Serviço Nacional de Saúde responder. E, portanto, todo este mecanismo transforma-se muito opaco, muito pouco claro, muito pouco transparente da própria despesa pública, porque, o Sr. disse muito bem que às vezes determinado tipo de atos são mais baratos em termos absolutos feitos num regime prestacional de convenção com a ADSE num operador privado. Então, e o benefício marginal da capacidade instalada que eu tenho em hospitais públicos, que em vez de trabalharem das 8 às 20 nos seus blocos operatórios, trabalham só de manhã, alguns dias por semana? O custo negativo que eu tenho de ter os equipamentos em subexploração ou em subrendimento. Tudo isto não é suficientemente discutido porque nós temos alguma dificuldade, eu admito até que política, em estabelecer uma relação clara entre as fronteiras, entre aquilo que é o papel dos atores, aquilo que cada um deve fazer e aquilo que devem ser os territórios, não de concorrência ou de competição pelo doente e pelo rendimento que possa estar associado ao doente, mas de cooperação estratégica num país que é pequeno e que tem escassez de riqueza criada e que, portanto, não se pode dar ao luxo numa avenida ter 50 equipamentos de TAC ou de ressonância magnética. Mas isso obrigaria a uma grande reformulação do Sistema Nacional Eu tenho de Saúde. defendido muito a ideia de que estava na altura e está na altura de refazer a chamada Lei de Bases da Saúde, que, enfim, a última foi publicada em 1990, e aí, mais do que pactos de regime, mais do que coisas muito pomposas e muito politicamente muito arquiteturadas, difíceis de obter também. Uma boa Lei de Bases de Saúde, com um consenso alargado, que defina verdadeiramente, que aprofunde o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que designe quais são as grandes linhas de cooperação estratégica dos atores no sistema, onde aspectos tão singulares como as farmácias, por exemplo, as farmácias comunitárias de retalho, têm um papel importante no contexto do sistema de saúde. São agentes de prestação de cuidados. E, portanto, não falo apenas do grande hospital privado ou da grande companhia de seguros que tem seguros de saúde ou da grande ADSE. Falo, de facto, do país ser capaz de encontrar uma convergência de meios para que os níveis de saúde e os indicadores de saúde subam e melhorem de uma forma sustentada com o melhor custo para o conjunto dos cidadãos. Porque, como eu dizia há pouco, no final do dia,
A despesa total em saúde sai toda direita dos bolsos de cada uma das pessoas, contribuintes e cidadãos. E, portanto, ter um sistema sobreaquecido, com oferta a mais, com uma competição, nós vemos demasiada concentração de equipamentos de saúde em determinadas zonas. Por outro lado, vemos o interior muito descapitalizado e muito desprotegido. E isso não é bom porque não acrescenta uma despesa boa para o sistema, porque dir-se-ia, bom, um hospital privado é ótimo que abra porque é investimento que cria valor e gera emprego qualificado. Mas se estabelece uma convenção com o Estado, ou se vai através de dinheiro público servir o Estado, a despesa do Estado também lá está. Porque, como se sabe, hoje os custos em saúde são de tal maneira onerosos que o financiador público tem que estar presente pelo menos em 2/3. E tem sido essa a realidade da Europa nos últimos anos. 2/3 do financiamento na Europa, em média, são financiamento público. Porque a incapacidade dos privados mutualizarem um risco enorme, que é o risco da idade, da demografia, da tecnologia, é manifesto e, portanto, têm que ser grandes séries e grandes manchas de população cobertas, com grandes coletas financeiras, para se conseguir criar uma corrente, digamos, de solidariedade entre gerações e entre grupos populacionais. E, portanto, nesse aspecto, valia a pena procurar fazermos um esforço de arrumar a casa. Todos os setores... No seu entender, não é possível reformular só a DSE sem reformular todo o resto do Sistema Nacional de Saúde? Valia a pena retomar a questão do financiamento, a questão da repartição dos papéis entre os setores, da combinação público-privado, a questão, tão vezes falada, muitas vezes referida como a separação das águas. Eu não gosto da expressão separação das águas, eu prefiro a questão dos conflitos de interesse que são negativos para o interesse comum. Porque os conflitos de interesse... Fala de, por exemplo, um médico que trabalha no público. Exatamente. Se eu tenho profissionais que, provavelmente não por sua culpa, mas por culpa da organização, são coagentes na geração de listas de espera na unidade pública onde trabalham e depois vão dar essa resposta na unidade privada ao lado, há aqui um problema de desorganização. Há um problema de falta de transparência, provavelmente haverá um problema de custo negativo de ineficiência operacional na unidade pública e de custo a mais na unidade privada. Valia a pena arrumar a casa e não, sem grandes dogmatismos, sem campeonatos, digamos, de luta entre público, privado e social, em que uns são melhores do que outros, mas o Estado tem a obrigação de introduzir racionalidade na economia, não sendo dirigista, mas em setores como a saúde, onde a dependência do dinheiro público é muito forte e onde o interesse comum prevalece. O Estado tem uma obrigação de uma regulação ativa muito forte, ativa e empenhada, não é? Pois, eu estou completamente de acordo com uma expressão, aliás, que utilizou da cooperação estratégica a nível do SNS, enfim, porque refere que há situações às vezes em que há excedentes, outras há déficit, e não há... Mas depois também há aqui uma questão em que o Estado está a gerir ciclos políticos. E isso muitas das vezes leva a que essa racionalidade que aqui expôs seja posta em segundo plano. Há os exemplos, por exemplo, da Maternidade Alfredo da Costa, porque depois a população não entende esta racionalidade, não é? E, portanto, levantam-se movimentos populares contra as questões que... O que significa que essa racionalização, essa cooperação estratégica tem que ultrapassar para já barreiras de ordem política, não é? Porque o eleitor, no fundo, também tem um papel importante a dizer, não são só as farmácias, não é? São só os agentes económicos que estão ligados à saúde, e isso acaba por condicionar muito dessa estratégia. Eu não sei se um novo lei de base da saúde pode ignorar esse efeito. Há aspectos, eu acho que essa questão que coloca é importante e não vale a pena nós sermos ingênuos ao ponto de pensar que a gestão política dos ciclos vai acabar de um dia para o outro. Não vai acabar nunca, até porque a saúde é instrumental do ponto de vista até do próprio sentimento das populações e, portanto, é uma matéria que é muito apelativa do ponto de vista da luta política. Tivemos um programa dos da Externa, a troca, 4 anos em Portugal e não houve consenso para a segurança social, por exemplo. Pois, mas em relação à saúde, eu diria que uma lei de base de saúde revigorada, revitalizada e um bom plano nacional de saúde são instrumentos fundamentais para diluir os aspectos táticos a favor dos aspectos estratégicos e talvez consensualizar as grandes questões e aproximar mais aquilo que é o debate político e público daquilo que são os grandes caminhos. Por exemplo, um exemplo muito concreto que tem um mês, a questão da hepatite C. Não havia necessidade de nós termos chegado ao ponto a que chegámos. Mas resolvemos a questão porque houve, infelizmente, uma morte de uma pessoa. Mas a pergunta que se coloca hoje houve um senhor que desesperado Exatamente. A pergunta que se coloca hoje é: Portugal continua sem um instrumento estratégico para lidar com o acesso à inovação terapêutica. Portanto, situações como aquelas que nós vivemos há um mês, podemos viver daqui por 6, 8 meses com outros
enfim, com outros aspectos ou com outras áreas da inovação terapêutica. E esta é verdadeiramente uma determinante para a despesa que é crítica e que está muito para além do debate político ou partidário. É uma ameaça à sustentabilidade, à capacidade de o sistema se financiar e cobrir necessidades. Portanto, concordo inteiramente consigo, não sou tão otimista ao ponto de dizer que não, nós vamos conseguir discutir questões como a soberania, como a educação, como a saúde, de uma forma desapaixonada, sem debate político e sem apetites, digamos, de natureza eleitoral, mas podemos fazer muito, mesmo ao nível da cidadania e da intervenção cívica, para mas dizer quando que a toca no saúde... serviço, na questão do Serviço Nacional de Saúde e no princípio de ser tendencialmente gratuito, tem logo uma grande diferença entre esquerda e direita. Mas e logo aí uma dificuldade eu, por acaso, de aí consenso. acho que, se me permite, não concordo inteiramente consigo. Porque toda a gente diz, e é verdade, que há um enorme consenso sobre o modelo de Serviço Nacional de Saúde universal. E mesmo os partidos de direita, os partidos de esquerda, toda a gente defende o SNS. Não há em Portugal, eu não conheço ninguém, não conheço ninguém que não defenda o SNS. Provavelmente estão a falar de coisas diferentes quando dizem defender o SNS. Mas isso é um valor que nós devemos conservar, ou seja, até porque seria nós devemos conservar, não é questão de SNS. impopularidade, nós devemos conservar esse princípio, que é um princípio bom da cobertura geral, do acesso universal. Temos de discutir a maneira como organizamos os meios e como é que gerimos as dificuldades, naturalmente, em relação da despesa pública. Meus senhores, muito obrigada aos dois pela vossa participação nesta Comissão Executiva. É então o ponto final desta Comissão Executiva, que, como habitualmente, regressa amanhã aqui no ETV a partir das 10 da manhã. Até lá. É também o ponto final do Primeira Hora. A informação aqui no ETV é atualizada com a edição das 12. Até lá, fique na nossa companhia. Bom dia, até amanhã.